Pronto. Eu queria dar alguns avisos iniciais a vocês a respeito da nossa disciplina, tá bom? Com relação ao acesso, pessoal, vocês vão entrar com o CPF e com senha, né? Aquela senha que a gente já colocou, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom? A dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar ou comigo ou com o Jean, tá bom? E eu quero pedir também a participação de vocês com relação à participação dos fóruns, tá? Eu tenho até dando alguma olhada e percebi que poucos alunos participaram, né? Não sei se é porque a gente começou há pouco tempo, né? A disciplina. Chamei, Emily. Já tá tudo ok, viu? Coloquei aqui presença em você. Então, eu queria pedir a participação dos fóruns, que vocês fiquem atentos, né? A poder utilizar. As dúvidas que vocês tiverem, vocês passam para mim ou para o Jean, que a gente vai tentar resolver, tá bom? Como o Jean falou aqui na aula, né? Assim que ele entrou. Ele falou que sábado vocês vão ter um treinamento para saber a mexer, como é que mexe, tá bom? Para que não gere tantas dúvidas e a gente consiga sanar essas dúvidas, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar a nossa aula. A nossa aula, pessoal, eu fiz de acordo com o nosso código de ética, tá bom? A gente teve uma certa atualização no código de ética da enfermagem, tá? Saiu uma resolução do conselho, que a última foi em 2017, e foi a última atualização do nosso código de ética, que é o que a gente vai estudar hoje, tá bom? Então, vou projetar aqui a aula. Pessoal, o nosso tema é entidades de classe na enfermagem e código de ética, parte 1. Por que eu coloquei parte 1? Porque o código de ética ele é um pouquinho grande, né? Então, não daria para a gente abordar ele todo hoje, devido ao nosso pouco tempo, né? A gente só tem 2 horas para isso. Então, eu dividi parte 1 e parte 2. A parte 2 é a continuação, que vai ser agora na quarta-feira, ok? E antes da gente falar sobre o nosso código de ética, a gente vai falar sobre as entidades de classe na enfermagem, né? São alguns locais que vão trazer a representação da enfermagem, como associações, conselhos, ou seja, são entidades que vão representar os profissionais dos diversas partes, né, como técnicos de enfermagem, como o enfermeiro, o auxiliar, o parteiro, né, ou seja, os representantes que são profissionais de enfermagem. E aí, pessoal, eles têm algumas missões. Qual é a missão principal? Integrar a categoria de enfermagem para trazer objetivos, trazer soluções de problemas que possam acontecer, né? E possam trazer esses objetivos de forma pública, de forma privada e de acordo com a sociedade, tá? Então, a gente vai conhecer de um por um e que todos têm o objetivo aí de tentar sanar, de tentar ajudar a própria categoria. E aí, nós vamos falar da primeira. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, alguns de vocês, que é sobre a Associação Brasileira da Enfermagem, que é a nossa famosa ABEM. A ABEM, pessoal, ela foi criada no dia 26 de agosto de 1926. E aí, ela era uma associação de algumas enfermeiras que se juntaram para formar essa associação, que antigamente se chamava ANED. E hoje teve esse nome mudado, né? Hoje a gente já tem como o nome da ABEM. Então, pessoal, a ABEM, ela é uma associação jurídica, tá? Que tem um caráter cultural, científico, político, no qual ela vai agregar pessoas, ela vai juntar os profissionais da enfermagem para trazer alguns benefícios. Por exemplo, tem alguns eventos, congressos, palestras que a própria ABEM ela promove para os profissionais de enfermagem, né? É um exemplo. E aí, a ABEM, pessoal, ela vai se articular com as demais organizações da enfermagem
Por exemplo, o COFEN, que é o Conselho Federal, vai se articular também com o COREN, que é o Conselho Regional, e a ABEM, ela vai possuir também normativas próprias, de forma administrativa, certo? Suas decisões, fontes de recurso e patrimônio são definitivos, fiscalizados e controlados por órgãos e instâncias de liberação, ou seja, ela também é fiscalizada aí pelos conselhos, né? De acordo aí com a sua administração e execução. Então, a ABEM, ela também tem esse cunho um pouco político, social, porque se preocupa também com relação à parte da sociedade, né? E envolve principalmente a categoria científica, né? Que é a categoria da própria enfermagem, tá certo? Então, aqui eu trouxe a vocês o compromisso da ABEM. Qual é o compromisso principal, né? Que esse programa, que essa associação, ela propõe. Primeiro é melhoria da qualidade de vida da população. Como nós somos da enfermagem e nós somos uma categoria que cuida de pessoas, a gente tem que pensar em primeiro lugar na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? E aí a ABEM tenta também trazer resoluções dos problemas de saúde, tudo seja articulado em relação ao Sistema Único, que no caso é o SUS, de forma que esse acesso ele seja um acesso universal, no qual essas pessoas possam garantir e tenham o direito de se associar na Associação Brasileira de Enfermagem, que é a ABEM, e que seja equânime, ou seja, que todos consigam acessar esses serviços de saúde. E aí eu trouxe para vocês também algumas finalidades da ABEM. Por exemplo, representar a enfermagem, né? Ela faz uma representação da enfermagem tanto no âmbito nacional, aqui no nosso país, no Brasil, como também faz a representação da enfermagem de forma internacional, ou seja, em outros países, com relação ao que se refere às atividades, às ações desses profissionais de enfermagem, né? Reconhece a qualidade de especialista, então a gente sabe que existem algumas áreas que os enfermeiros, que os técnicos de enfermagem, eles conseguem realmente... Pessoal, só um minutinho. Lucivânia tá entrando aqui. Então, a ABEM, ela tem essa finalidade de reconhecer os especialistas que são profissionais de enfermagem, sejam eles técnicos, né, porque a gente sabe que já tem hoje especialização para técnico, e também reconhece o título de especialista também para aqueles enfermeiros que buscaram aquela área específica para poder atuar. Outra finalidade da ABEM é divulgar também trabalhos, estudos de interesse da enfermagem, né? Então, a ABEM, ela tem uma revista brasileira que foi criada em 1932 para justamente publicar os trabalhos científicos. Então, a gente faz um trabalho científico e pode publicar na revista brasileira, certo? Promove, estimula e divulga pesquisas da área de enfermagem, então isso é muito bacana, né? Porque a gente consegue ver os resultados na área. Promove o intercâmbio técnico, científico e cultural com as outras entidades, com outras instituições nacionais e internacionais, e visa o desenvolvimento tecnológico da enfermagem, né? Porque a gente sabe que a enfermagem não é só a parte técnica, mas é a parte também tecnológica, principalmente quando a gente fala sobre os equipamentos que são utilizados no serviço de saúde. Então, por exemplo, eu tenho numa emergência uma bomba de infusão, onde eu vou administrar um medicamento no paciente. Aquilo ali está em volta de uma tecnologia. Então, a ABEM também está envolvido também nessa parte de desenvolvimento tecnológico, certo? Outro ponto seria
articulação social, política e financeira de programas, de projetos, né, que vão promover aí a assistência aos sócios. Então, a gente pode se associar a bem, se a gente quiser, né? A gente paga uma taxa mensal e se torna sócio e tem alguns benefícios, como material para estudar, acesso em alguns eventos, incentivar a sociedade e a cooperação entre os membros, tá? Juntar essas pessoas, né? Promover o desenvolvimento técnico-científico da enfermagem, como a gente já falou, isso sempre dentro dos princípios éticos que nós já abordamos, né, na aula passada. Coordenar e articular conselhos consultivos de sociedade e associações de enfermagem, de enfermeiros especialistas ou até mesmo de técnicos também, né, o nível técnico. E envolve também a parte de cursos em escolas, né, a parte da educação continuada, o quanto é importante, né, a gente está sempre se atualizando. Inclusive, eu vou mostrar a vocês que no nosso código de ética, a gente fala justamente dessa educação continuada, que é um dever do profissional de enfermagem estar sempre se atualizando, tá? Principalmente no âmbito de saúde. Tudo bem, gente, aqui em relação a bem? Deu para vocês esclarecer um pouco mais a mente sobre o que é? Tudo certo? Pronto. E aí nós temos agora a parte principal. Falando ainda sobre as entidades de classe, a gente tem sobre os conselhos de enfermagem, certo? Nós temos basicamente aí 2 tipos de conselho. No caso, nós temos o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, por isso que o nome é COFEN, e nós vamos ter o Conselho Regional, que vai atuar nos estados. O federal, ele atua em todo o Brasil, somente no Brasil, ele não vai atuar de forma internacional, não, certo? Ele vai atuar somente em todos os estados do Brasil. E o Conselho Regional, ele vai atuar naquela região, ou seja, vai atuar em Minas Gerais, em São Paulo, no Ceará, vai atuar em cada estado, tá? Então, os conselhos, pessoal, eles foram criados desde 1973 e são órgãos de direito público. Então, qual é a missão principal, tanto aí do Conselho Federal, que é o COFEN, quanto o Conselho Regional, que é o COREN? Primeiro é a fiscalização do exercício profissional, tá? Quem aqui já trabalha na área e já recebeu uma visita do conselho? Alguém aqui já passou por isso? Ninguém? Vocês estão me ouvindo, gente? Então, pronto. Então, o conselho, ele tem essa função também de fiscalização. Outra parte importante, a gente precisa de um órgão para regulamentar a nossa profissão, né? Porque a gente também depende deles, para a gente poder exercer a enfermagem. Outro ponto importante, com relação... Tá vendo essa bandeira direita? Oi? Alguém falou? Então, vamos lá, né? Continuar. Então, pessoal, primeira função, né? Primeira missão dos conselhos federais e regionais é a fiscalização do exercício profissional. Regulamentação da nossa profissão. A gente só pode exercer a enfermagem se a gente for inscrito no conselho. Nós não podemos exercer de qualquer forma, né? Outro ponto, respeito ao código de ética. Olha que interessante. Por isso, quanto é importante a gente respeitar, entender, né, se fazer cumprir esse código de ética. E além do código de ética, existe a lei do exercício profissional, que fala onde cada um vai ter que respeitar o espaço do outro, vai ter que entender qual é a função de cada, né?
Por exemplo, vai ter situação que o técnico de enfermagem não vai fazer o papel que o enfermeiro faz, porque não pode, não é permitido, tá? Então, e tudo isso, gente, vai visar a garantia da qualidade do serviço da enfermagem, né? Para a gente não fazer de qualquer jeito. Nós realmente precisamos de conselhos para nos amparar em muitas situações. Vocês entenderam, pessoal, a missão geral do COFEM e do COREM? Professora, tem como ler mais um pouco mais para mim? Qual foi a dúvida, Angelina? Foi em relação ao COREM, COFEM? Isso. Pronto, vamos lá. Vou voltar aqui o slide. O conselho, ele foi criado desde 1973, tá? E os dois, o que é que eles fazem? Eles fiscalizam o exercício profissional. Por exemplo, você está lá trabalhando no local, vamos supor, em um hospital. Você está trabalhando e aí, de repente, o conselho chega, né? Os fiscais do conselho, que são enfermeiros, muitas vezes, vão até o local, certo? Para fiscalizar o exercício. Será que realmente a enfermagem ela está se fazendo presente? Ela tem recursos para poder atuar? Ela tem aqueles EPIs que são importantes? Será que realmente está tendo ética? Então, em alguns locais, né, o conselho ele atua de forma fiscalizatória, ok? Outro ponto importante, outra missão dos dois conselhos é a regulamentação da nossa profissão. Nós não podemos atuar sem estarmos inscritos no conselho. Nós temos que estar inscrito, recebe uma numeração e é com ela que a gente vai conseguir trabalhar. Por exemplo, assim que vocês formarem como técnicos de enfermagem, assim que vocês terminarem o curso, vocês têm que buscar o conselho, que é o COREM Ceará, né? Porque vocês vão atuar aqui no Ceará. Então, por mais que vocês tenham terminado o curso, vocês vão passar pelos trâmites que tem o Conselho Regional, certo? E por enquanto não vão poder exercer a enfermagem, somente quando receberem o número do conselho, certo? Que aí realmente vai dizer, não, realmente aquele profissional ele está regulamentado, né? Onde a gente tem a emissão da carteirinha profissional e a emissão de algumas taxas no conselho que a gente precisa pagar, tá bom? Outro ponto é o respeito ao código de ética, como a gente vai estar estudando agora, né, durante essa aula, o nosso código de ética. Outro ponto é o cumprimento da lei do exercício profissional, né, que fala o papel de cada profissional, o papel do enfermeiro, o papel do técnico de enfermagem, o papel do auxiliar de enfermagem, né? Tem coisas que o auxiliar não pode fazer, tem coisas que o técnico de enfermagem não faz, certo? Vai ter várias situações que a gente vai ver aqui no nosso código de ética. E tudo isso, o objetivo principal é garantir a qualidade dos serviços de enfermagem à nossa população. Deu certo entender agora? Entendi. Show! Então, vamos ver agora sobre o COFEM. Pessoal, o COFEM, ele é o Conselho Federal, né? É o que realmente traz, principalmente, as nossas resoluções de enfermagem. Então, nós temos 9 membros efetivos e 9 membros suplentes. Eles são eleitos, pessoal, pelo voto dos 27 conselhos regionais de enfermagem, né? Seja ele São Paulo, Minas Gerais, Ceará. Então, a gente tem cada estado, a gente vai ter um conselho regional, tá bom? O mandato é de 3 anos. Então, quem já é auxiliar aqui sabe que vai chegar um período que o próprio conselho vai pedir para a gente fazer uma votação, para a gente votar em uma chapa, e no qual essa chapa ela vai ter alguns representantes de enfermagem, e se a chapa ganhar, eles vão assumir aí o Conselho Federal, certo? E aí só pode ter apenas uma reeleição, não pode ter mais do que isso, ok?
É filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros. Então, em Genebra, a gente tem um conselho internacional. Então, o federal ele se vincula a esse conselho internacional. O COFEN ele tem jurisdição, ou seja, ele tem atuação em todo o território nacional, ou seja, o Brasil inteiro, com todos os estados, e ele tem uma sede que fica representado principalmente as pessoas que compõem ele, que é no Distrito Federal, certo? E a eles são subordinados quem? Os conselhos regionais, que é justamente quem? Os CORENs que a gente encontra. O COREN, pessoal, a gente tem o COREN em Minas Gerais, o COREN em São Paulo, o COREN em Ceará, né? A gente tem vários tipos de COREN de acordo com a região, com o estado. Ok? Então, o COFEN ele é responsável por duas situações. Primeira, normatizar. Então, o COFEN é o principal órgão federal que vai trazer as normas para dentro da enfermagem, o âmbito da atuação tanto dos enfermeiros, dos técnicos e dos auxiliares de enfermagem, né? E o outro papel fundamental é a fiscalização também de todos esses conselhos regionais, né? Isso tudo é para zelar pelo cumprimento da lei do exercício profissional, existe uma lei para isso, né? Falando que a nossa profissão existe, que nós temos alguns deveres também, e para garantir a qualidade dos serviços prestados, tá? Então, o COFEN é o órgão principal onde vai trazer as principais normativas, resoluções, né? Vai trazer as normas aí para a gente estar atuando como enfermagem, ok? Quais são as competências do COFEN? Primeira competência do COFEN: elaborar e atualizar o Código de Ética, válido em todo o território nacional. Então, quando vem alguma atualização, ele manda muitas vezes como resolução. Então, o nosso Código de Ética ele já estava muito antigo, né? E aí chegou em 2017, eles pensaram, não, a gente tem que rever esse Código de Ética, tem que atualizar alguns pontos, e aí eles fizeram justamente isso, eles atualizaram em 2017. A partir disso, de 120 dias do momento que eles criaram o Código de Ética, ele vai entrar em vigor a partir de 120 dias da data da criação em 2017, que foi o último Código de Ética. Outra competência é definir o valor da anuidade dos CORENs. Todo mundo sabe aqui que quando todo mundo se formar, né, for técnico de enfermagem, for enfermeiro, vai ter que pagar uma anuidade, né? Uma vez ao ano a gente tem uma taxazinha para manter aí o nosso conselho e até para trazer também o nosso apoio como profissional, certo? Por exemplo, agora recente, faz mais ou menos aí uns 5 meses, que o COFEN liberou para os enfermeiros, de forma geral, algumas especializações gratuitas. Era em torno aí de 7.000 bolsas que o COFEN liberou para os enfermeiros. Então, o enfermeiro fazia a inscrição e fazia sem pagar nada a especialização, entendeu? Então, ele ofereceu esse serviço. Agora tem um detalhe: só ia participar quem estava com o COREN em dias. Então, é uma das exigências dele, né? Por quê? Porque ele traz um benefício, mas também a gente precisa pagar para manter o nosso conselho. Então, nada mais justo, né, gente, da gente manter direitinho a nossa anuidade, para a gente ter não só esses benefícios, né, mas outros também. O apoio que o COREN nos dá. Outro ponto, esclarecer dúvidas apresentadas pelos CORENs, né? Então, muitas vezes aí o órgão federativo, né, no âmbito nacional, é o COFEN. Aprecia decisões do COREN, homologando, se fazendo cumprir, né, esses atos, essas ações, realmente aprovando essas decisões que os CORENs tomam, ok?
Outro ponto importante, olha só como é importante você pagar as taxas, né? O COFEM ele fica com 1/4 do valor cobrado pela expedição das carteiras profissionais, anuidades recebidas e multas aplicadas pelos 27 CORENs do país. Os 3/4 que sobram são a fonte da renda que o COREN precisa de cada estado. Então, uma parte que quando você vai tirar a sua carteira, a sua habilitação profissional, aquela taxa que você está pagando, uma parte fica no seu conselho e outra parte vai para o COFEM para ele poder se manter. Porque como é que se mantém? Vai ter profissionais atuando, vai ter profissionais nos defendendo, vai ter profissionais aplicando fiscalizações nas diversas unidades de saúde, né? Vai estar aí brigando pela gente. Então, eles precisam também se manter. Então, esse valor serve também para isso. Então, promove estudo, campanha de aperfeiçoamento, como eu falei dessa agora, né, que teve em relação às bolsas, colaborar com o COFEM na execução das ações, promover cursos de aprimoramento. Esses cursos realmente é real, realmente acontecem. Eu digo porque eu fiz até um curso recente, né? O COREN não cobra, gente, por curso, certo? Até então, né? Ele não cobra nada, ele só pede que você mantenha a sua anuidade em dias, certo? E esse curso que eles estavam oferecendo, todo mês eles fazem cursos não só para enfermeiros, mas para técnicos também. Esse curso pode ser feito tanto presencial quanto à distância, pela internet, certo? E aí vai também trazer normativas, como a gente já falou, né, sobre as ações dos CORENs, ok? Todo mundo entendeu? Para a gente poder ir para as ações do COREN. Hein, pessoal? E aí, um feedback? Eu entendi. Todo mundo tá entendendo. Show. Eu entendi, professora. Show. Entendi também, professora. Ótimo. Pois então, agora a gente vai falar sobre o COREN mesmo, que é o Conselho Regional, certo? Principal responsabilidade, principal função do COREN é fazer o registro dos profissionais de enfermagem, né? Sejam eles enfermeiros, técnicos e auxiliares. Outra responsabilidade é a fiscalização, como eu falei, né? Então, vai acontecer em algum momento da sua vida, você está trabalhando e o COREN chega para fiscalizar. Ele pede a sua carteira, se você é realmente um profissional habilitado, se está inscrito no conselho. Ele investiga toda a unidade de saúde, se tem situações insalubres, se tem situações realmente assim que dá para você trabalhar naquele local, se não é um local que te compromete profissionalmente. Então, tem a função também de Desligar aí o microfone aí. gente, por gentileza, Tá fazendo zoar. desliguem aí, ó, por favor, tá bom? Pronto. Então, o COREN, ele vai estar instalado em cada estado. Por exemplo, se você for estar inscrito no conselho aqui, regional, que no caso é o COREN Ceará, e você, por exemplo, passou em um concurso no Rio de Janeiro. Para você ir para lá, quando você chegar lá, você tem que procurar o COREN do Rio de Janeiro para poder você se inscrever no COREN de lá. Ah, professora, eu já estou inscrita no COREN Ceará, mas você está inscrito aqui. Quando você for para o Rio, você tem que buscar o COREN de lá para você poder se inscrever, tá bom? Então, pessoal, todos os profissionais, eles são obrigados a se registrarem no conselho. Então, não tem nada facultativo. É obrigação para exercer qualquer profissão, né? Seja ele enfermagem ou qualquer outra área, ok? Então, o COREN é responsável pela inscrição do profissional,
ele é responsável pelo cancelamento do profissional. Então, por exemplo, você passou no concurso, você vai embora para outro estado, dentro do Brasil, né, que eu estou falando, e você não quer mais estar inscrito aqui no Corém Ceará. Você pode cancelar a sua inscrição no Corém Ceará, certo? Ou você pode suspender a sua inscrição também. E aí você vai se inscrever exatamente no estado no qual você vai morar, vai exercer a enfermagem. Outra responsabilidade, a expedição das carteiras, né? Que é a identidade profissional, né? Para dizer que realmente aquele profissional ele está apto para exercer a profissão. Disciplinar, fiscalizar o exercício profissional, muito importante, né? Quantas vezes a gente já não viu aí as fiscais do conselho, né, indo realmente nos lugares mais insalubres que a gente possa encontrar, para dizer que aquele local não tem condições, não oferece remuneração, né? Não oferece salário digno, não oferece um ambiente de trabalho digno. Então, são locais que devem ser fiscalizados pelo conselho. Como é que a gente faz isso para mostrar para o conselho? Com denúncias, né? Então, muitas vezes a gente pode fazer denúncia anônima para o conselho e falar sobre aquele ambiente ali, ok? Outro ponto que eu acabei de dizer, ó, receber denúncias contra exercício indevido da profissão. Então, se você é um profissional que recebe assédio moral, assédio sexual, tem um ambiente insalubre, você recebe várias situações que não são de acordo com a nossa profissão. Calúnias, muitas vezes. Então, a gente pode fazer denúncia para o Corém, Ceará, certo? Se a gente estiver aqui no Ceará. Fiscalização, tá? Como a gente já falou. E decidir sobre assuntos de comportamento ético profissional. Então, vai ter situação que o profissional ele vai ser impedido de trabalhar. Que a sua habilitação, que a sua carteira, muitas vezes vai ser cassada. Em casos mais graves, né? Vai ter situação que a carteira ela vai ser suspensa por um determinado período. Vai ter situação que aquele profissional não pode nunca mais exercer a profissão na vida dele. Então, são situações de comportamento, se está obedecendo ou não o código de ética da enfermagem, né? Outro ponto, zelar pelo conceito da profissão, né? Não trazer a enfermagem como uma profissão qualquer, mas sim como uma profissão digna de ser executada. E nós, profissionais, sejam eles, todos eles, né? Enfermeiros, técnicos e auxiliares, a gente tem que zelar pela nossa profissão, né? Eu, sinceramente, eu fico muito triste, às vezes, de pessoas tentando lutar pela nossa categoria, que a gente vê realmente tentando fazer acontecer as coisas, principalmente com o nosso aumento de salário, né? Nosso piso. E outras, por outro lado, criticando, ao invés de tentar ajudar, faz é criticar as pessoas que tentam mudar alguma coisa, né? Então, o primeiro ponto começa de comportamento ético quando a gente fala mal de nós mesmos, certo? Elaborar a proposta orçamentária anual, né? Ver aí como é que está sendo os gastos anuais. Isso é aprovado pelo Conselho Federal. Exigir o cumprimento das resoluções. Então, o COFEN elabora resoluções e pede que sejam cumpridas aquilo ali. Executar as resoluções do COFEN é fazer acontecer. Exercer as demais atribuições, tá? De acordo com a Lei 5.905, pelo COFEN. Tudo bem, gente? Até aqui? Todo mundo tá conseguindo entender direitinho? Sim. Sim. Professora, eu queria tirar uma dúvida. Oi. O técnico de enfermagem, ele só pode exercer a profissão aqui no Brasil ou ele pode exercer fora do país? Pessoal, cada país tem as suas normas, certo? Uhum. Muitas vezes você pode até ir para outros países, mas você tem que observar as normas que aquele país tem,
tá? Por exemplo, Certo. vou dar aqui um exemplo. Eu tenho um colega que até trabalhava comigo agora recente. Ele passou 5 anos estudando alemão para aprender a língua, né? E fez várias provas para trabalhar no hospital na Alemanha. E aí passou nessa prova, certo? E ele vai poder atuar como enfermeiro e já está lá trabalhando em um hospital de lá. Mas por quê? Porque ele obedeceu às normas daquele país. Ele fez prova de validação, ele estudou a língua. Então, ele se preparou para poder ir, entendeu? Então, se a gente quer ir para outro país, a gente tem que observar como é que isso funciona, né? Como é que está sendo lá as normas, as resoluções que os outros países têm. E muitas vezes a gente tem que fazer até prova de validação, né? Para atuar em outros locais, ok? Ok, professora. E aí, gente, como é que o Corém ele é dirigido? Ele é dirigido por um plenário, no qual esse plenário ele vai ter os conselheiros, ele vai ter enfermeiros, que no caso os enfermeiros podem ser conselheiro também, técnicos e auxiliares de enfermagem, certo? Esse voto, ele é um voto obrigatório dos profissionais inscritos. Então, quando vocês tirarem o Corém de vocês, vai chegar um momento que o conselho vai mandar e-mail, vai comunicar com vocês, pedindo para vocês votarem em algumas pessoas que vocês queiram votar, certo? Por quê? Porque a gente está elegendo o plenário que o Corém deve o plenário que deve fazer parte do Corém, certo? Então, para se candidatar, o profissional tem que ter uma inscrição definitiva por pelo menos 3 anos, certo? Não pode ser menos do que isso. Não ter nenhum problema em relação à polícia, nem nada, tá? E o mandato, ele dura apenas 3 anos, certo? Então, a gente tem aí, entre os conselheiros, a diretoria, que é composto pelo presidente. Então, a gente tem um presidente do Corém, tá? A gente tem um secretário, um tesoureiro e ainda tem uma comissão que presta as contas do Corém, que trabalha com a parte financeira, certo? Atualmente, a enfermeira Ana Paula, acho que muitos devem ter ouvido falar, né? Ela não está sendo mais a presidente do Corém, certo? Porque ela teve que se afastar, porque agora ela é deputada, né? Ela até ganhou aí, deputada. Então, ela teve que se afastar aí do conselho. Não pode estar exercendo aí a política junto com o conselho, porque pode interferir, tá bom? Mas ela não deixa de lutar pela nossa categoria, né? Então, pessoal, em relação às rendas, a gente já viu, né? A gente viu que os valores que a gente paga das anuidades, das carteiras, das multas que muitas vezes são aplicadas, né, em algumas pessoas que não exercem de forma ética. E aí 25% é destinado ao COFEN, 75% é destinado a algumas despesas administrativas e fiscalizatórias, né, para poder manter aí o Corém, ok? Tudo bem até aqui? Professora, Oi. pode ler mais uma vez, por favor? Posso sim. Você não entendeu a parte do Corém, é isso? Eu não entendi essa parte aí As rendas? das rendas, dos conselhos. Isso, Pronto, nesse último slide, né? Bom, o isso. Corém, ele precisa se manter, como eu falei, né? Ele tem alguns profissionais que trabalham de forma voluntária também no conselho, e outra parte são profissionais que precisam se manter. Então, uma parte dessa renda de forma geral, ou seja, todos os estados, ele tem o seu Corém específico. Então, toda essa renda, ela junta 25% dessa renda de todos os estados, de todos os Coréns, manda para o Conselho Federal, que é o COFEN, certo? Isso aí é regra, é lei, tá?
75% fica preso em cada Corém de cada estado para trazer aí os serviços administrativos e os serviços fiscalizatórios que acontecem dentro das unidades de saúde, né? No qual vai o enfermeiro para ver lá como é que está a situação daquele hospital, daquele posto de saúde, ok? Então, qual é a renda que gera? Taxa em relação à expedição de carteiras de trabalho. Então, quando vocês forem se inscrever no conselho, né? Terminarem aí o curso, vocês vão pagar uma taxa do conselho, tá? E vão pagar uma anuidade. Então, uma vez ao ano, a gente paga uma taxazinha, mais ou menos aí uns R$ 270 pro técnico, né? Técnico de enfermagem. Então, essa taxa aí, geralmente no começo do ano é que chega. Então, a gente paga essa taxa para poder ter os benefícios que o Corém nos dá. Certo? Entendeu? Entendi. Show. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os sindicatos, tá? Os sindicatos, existe o sindicato dos enfermeiros, né? Ele é responsável pela defesa do direito do profissional. Então, ele luta pela nossa categoria também, tá? A gente tem o Sindisaúde, né? A gente tem o sindicato dos próprios enfermeiros. Então, essa luta que vai acontecer é a luta pelas melhorias das condições de trabalho. Por exemplo, a valorização do profissional de enfermagem, a redução da jornada de trabalho. A gente sabe o quanto é extensa a jornada de trabalho do técnico, do enfermeiro, né? A lei do descanso remunerado e oferece aí também a orientação jurídica, os direitos trabalhistas que nós temos de acordo com a contratação, né? E aí nós temos a luta, principalmente agora, que a gente fala muito no piso salarial, né? Que está sendo aí quase aprovado. Ok? Então, o sindicato a gente pode se inscrever, paga uma taxa também, porque tudo na vida é pago, né? É assim que funciona. E aí ele vai lutar pela nossa categoria, tá bom? Tudo bem? Sim. Então, nós temos COFEM, Corém, né? E aí a associação e os sindicatos. E agora a gente vai chegar na parte melhor da aula, que é a resolução do COFEM, nova. Que é a resolução 564/2017, que é o nosso novo Código de Ética. O que esse código traz? Ele traz alguns capítulos. Ele traz o capítulo 1, o capítulo 2, o 3, o 4 e o 5, tá? Então, ele traz o primeiro capítulo. Ele fala dos direitos dos profissionais de enfermagem. Qual é o seu direito quando você exerce a sua profissão? Quais os seus deveres? O que é obrigatório você fazer com a sua responsabilidade no exercício profissional? E aí a gente observa que tem muito mais deveres do que direitos, né? Se você for ler. Capítulo 3 fala das proibições. O que é de forma nenhuma nós não podemos exercer dentro da enfermagem. Capítulo 4 fala das infrações e penalidades. Então, se você infringir o código de ética, se você fizer algum ato que é inviolável, né, que não deve ser feito, você está inviolando aí o código de ética, você pode sofrer algumas penalidades, né? Você pode sofrer multa, advertência verbal, você pode sofrer a cassação da sua carteira de trabalho, a suspensão da sua carteira. E esse aí é o capítulo 4. E o capítulo 5 fala justamente das aplicações de cada penalidade em cada situação, certo? Então, a gente chegou aqui no ponto-chave da nossa disciplina, tá? Da aula que realmente eu vou mostrar aqui para vocês detalhadamente o nosso código de ética, tá bom? Então, nessa aula, eu coloquei o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3.
Na aula de quarta-feira, a gente vai ver o capítulo 4 e o 5, tá bom? Então, o capítulo 1, que é o primeiro aqui que a gente vai estudar, falando dos direitos, né? Quais são os direitos da enfermagem? E quando a gente fala de enfermagem, a gente fala de forma geral. A gente fala enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, certo? Então, primeira situação, primeiro direito é a liberdade da sua profissão, tá? Outro ponto é a segurança técnica. Você tem que estar respaldado pelaquilo que você faz. É um respaldo em forma de segurança técnica, segurança científica e segurança ambiental, certo? O profissional de enfermagem também pode estar exercendo de forma autônoma, com autonomia, tá? Também. Isso é tratado sem qualquer discriminação, de forma nenhuma, né? Em relação à cor da pele, em relação ao que ele acredita, e segundo aos princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Então, a enfermagem ela é executada com liberdade, com segurança, com autonomia, e esse profissional não pode ser descriminalizado, não pode ser julgado se ele estiver correto, né? Como eu estou falando aqui de forma ética, não pode ser maltratado dentro do ambiente de trabalho, não pode sofrer assédio moral, assédio sexual, assédio psicológico, ele não pode sofrer, porque ele está exercendo a profissão dele com autonomia, com respeito e com liberdade, tá? E aí nós temos aqui o artigo 2 que fala quem são aí, né? Os profissionais que fazem parte da enfermagem. Primeiro, os enfermeiros. O enfermeiro é aquele profissional que tem um nível superior, aquele que fez a faculdade, fez os 5 anos da enfermagem, né? E aí ele se tornou enfermeiro. Nós temos aí o técnico de enfermagem, que é o nível médio. Nós temos também os auxiliares de enfermagem, né? Que estão fazendo aí uma transição do auxiliar para o técnico. E nós temos as obstetrizes e parteiras. Antigamente, a enfermagem ela era muito exercida nesse âmbito, como obstetrizes, são aqueles profissionais que trabalhavam com obstetrícia, trabalhavam com partos, e as parteiras que realizavam também esses partos, certo? Antigamente, os primeiros profissionais que executavam a enfermagem eram chamados de atendentes de enfermagem. Vocês já ouviram falar disso, gente? Fulano de tal, há muitos anos atrás, 50 anos atrás, Eu já vi. era atendente de enfermagem. Escutaram isso? Já ouvi falar. Pronto. Então, o primeiro profissional a exercer a enfermagem há muitos anos atrás, quando não tinha lei, não tinha resolução, não tinha conselho, era os atendentes de enfermagem. Aquele que fazia só o básico do básico. E aí começou a surgir a lei do exercício profissional, mostrando que nós temos aí agora os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares de enfermagem. Quem trabalha com parto hoje em dia, né? Na verdade, quase não está mais trabalhando, né? Porque a gente tem o quê? A gente tem agora os hospitais, né? Que estão preparados aí com a parte da obstetrícia. Antigamente, os partos, eles eram realizados em casa, né? Eram partos naturais, realizados aí em casa, e as mulheres não iam para hospitais, não. Então, quem realizava parto eram aquelas pessoas que já tinham um pouco mais de experiência, ok? Que são os antigos enfermeiros da época. E aí, gente, quando a gente fala do capítulo 1, a gente vê também que a enfermagem ela deve exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos. E também riscos, né, envolvendo aí a violência física, psicológica ao trabalhador de saúde, em respeito à dignidade humana,
em respeito à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Então, eu coloquei essa figura, justamente foi uma campanha que teve no Corém de São Paulo, mostrando para vocês a violência até física, psicológica que nós passamos dentro do ambiente de trabalho, né? Então, quando um profissional de saúde ele é agredido, quem perde é você, ou seja, quem perde é o usuário de saúde. Porque quando ele é agredido, ele não vai querer mais trabalhar na área, muitas vezes ele fica com trauma, ou muitas vezes o profissional ele é afastado para fazer um tratamento psicológico. Então, acaba desfalcando aquele profissional do ambiente de trabalho, gerando traumas, né? Gerando muitas vezes essas violências psicológicas. E só o que a gente vê nos jornais isso aí. Quem não já viu uma reportagem mostrando que um técnico de Professora, enfermagem foi agredido por um paciente dentro da unidade de saúde? Quem já viu aqui? professora, Oi. é, Já vi uma reportagem. tinha uma enfermeira que ela trabalhava aqui no Albert Seib, que a gente era muito amiga, né? Peguei amizade com ela e tudo. Aí eu me internei com o Robinho, aí eu perguntei por ela, as meninas me disseram que ela se afastou porque ela tava com trauma, porque uma mãezinha agrediu ela, foi uma maior confusão, sabe? Sim. Até, até a mãezinha perdeu a razão porque ela foi agredir nela, né, e tudo. Mas que ela ficou com trauma e ela tá fazendo tratamento. Sim. Ela saiu. Pois é, isso é muito sério, né? A gente acaba vivenciando situações assim. Eu passei por uma situação também, faz mais ou menos aí uns 2 meses. Eu estava dentro da unidade de saúde, dentro do posto, e aí, como eu fico lá com os alunos, né, fazendo vacina e tudo, e aí chegou uma mãe super revoltada, querendo bater em todo mundo, né? Já começou assim. Quando ela entrou, eu já senti aquele clima ruim. Você sente, né? Quando uma pessoa entra num ambiente e você percebe aquele clima péssimo, pesado, carregado. E aí, beleza. Aí eu continuei meu trabalho, né? Os meninos iam preparar a vacina, inclusive era a vacina da poliomielite, aquela vacina oral. E vocês vão estar estudando comigo depois que essa vacina, o próprio Ministério da Saúde diz que essa vacina a gente não pode repetir a dose quando a criança cospe, entendeu? Criança, por exemplo, você deu na boquinha as duas gotas, quando a criança cospe, você não pode mais estar repetindo essa vacina. O Ministério nos respalda quanto a isso. Meninos, pra quê que a gente foi dizer isso? Ela faltou bater na gente, entendeu? Então foi um negócio assim, eu tive que sair da sala, porque eu não aguentava mais. Os gritos, ela partiu pra cima de mim, literalmente. E lá no posto, infelizmente, não tem nenhum guarda, não tem ninguém que possa punir pela gente, né? Todo mundo é mulher. Da atendente a técnico, todo mundo é mulher, não tem um homem. O único homem que tem é o motorista. E aí ela partiu pra cima, eu abri a porta, pedi licença e ela gritando, foi um carnaval lá, né? E aí a enfermeira veio para tentar resolver o problema, né, dela. E até ela foi também agredida de forma verbal. Então, assim, é muito complicado, né? A gente lida com serviço público, mas o que nós devemos manter é não revidar com os pacientes, que a gente acaba perdendo, né? Quando a gente fala mais alto que eles, quando a gente revida, né? A gente acaba perdendo o nosso direito. Então, é nessa situação que a gente age exatamente com o nosso código de ética. A gente tenta tentar resolver a situação da melhor forma possível e nos respaldando com as resoluções, com as normas, né, que o próprio Ministério nos passa e também os nossos conselhos, certo? Mas É acontece verdade. demais isso. Isso é imposto de saúde, é o local que mais acontece mesmo, porque a gente lida com o público, né? A gente lida com a comunidade. Então, isso aí é E no hospital eu vejo muito mãezinha gritando com o médico, eu fico passada, eu fico bestinha. demais, muito mesmo. Então, aí, outro ponto, né? Em relação aos nossos direitos, é apoiar e participar de... Professora, Oi.
Licença, só um instante. A senhora comentou aí, né, sobre o Ministério da Saúde respaldar na questão da poliomielite, né, de não dar uma segunda dose, né? Eu tenho um bebê de 2 anos e pouco e eu fui dar justamente a da poliomielite há meses atrás para o meu filho. Sim. E a enfermeira, para ver como é bom a gente saber das coisas, né? Eu não sabia disso. É, e a enfermeira falou que eu tivesse cuidado para o meu filho não cuspir, porque se ele cuspisse, ela teria que dar novamente. Que estranho, né? Estranho. Talvez ela não saiba dessa Pois é. resolução, né? Dessas Que bom a gente saber, né? Assim, porque assim, sobre vacina a gente precisa estudar bastante, né? Vacina é um mundo e tá toda hora mudando. Uhum. E realmente não pode, ele não recomenda, né? Porque a vacina praticamente, quando põe na boca da criança, a mucosa já absorve por si só, entendeu? Então, uma parte daquela vacina ela já foi absorvida. Uhum. Mas realmente ele recomenda que não faça. Pois é, bom saber disso. Tá bom. Tá ótimo. Então, gente, em relação a apoiar, participar de movimentos de defesa da nossa dignidade, então, como a gente viu recentemente, né, nessa nossa luta, né, em relação ao nosso piso, quanto a gente merece, né, mudar aí a nossa enfermagem. Então, a gente deve sim participar dos movimentos. Em relação à greve, o nosso próprio Código de Ética diz que a gente pode sim fazer greve, certo? E aí reivindicar por melhores condições de trabalho, condições de remuneração, né, de acordo com a legislação vigente. E aí ele fala também sobre participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando aí os preceitos éticos e legais da nossa profissão, né? Como a gente tinha falado lá no nosso comecinho da aula. Associar-se, exercer cargos e participar de organizações da nossa categoria e órgãos de fiscalização. Então, a gente pode sim participar, né? Por exemplo, os enfermeiros, eles podem fazer o concurso do Corém. Teve até um agora recente para ser fiscal do conselho. Então, a gente pode estar estudando, pode estar passando, pode estar exercendo esses cargos, né? Para a gente mudar a nossa enfermagem, para a gente poder fazer diferente. E aí, pessoal, tem aqui um ponto que fala não só dos direitos, né? Como também dos deveres, certo? Então, é direito nosso aprimorar os nossos conhecimentos técnicos científicos, né? Ético-políticos, socioeducativos, históricos, culturais, que vão dar aí sustentação, que vão trazer as nossas ações, que vão trazer as nossas práticas na nossa profissão. Então, estudar, fazer cursos, nos aprimorar, participar de eventos, congressos, palestras, né? Ou seja, aprimorar o nosso currículo, o nosso conhecimento é muito importante. O nosso código de ética fala isso, que a gente não deve parar no tempo, que a gente deve continuar. Até porque a saúde, ela muda constantemente. De repente tem uma resolução X, quando é próximo ano, a resolução já está Y. Então já está totalmente diferente. Então cabe a nós procurar nos aprimorar os nossos conhecimentos, certo? Então isso é tanto um direito, né? Ele coloca aqui, como é um dever de enfermagem, tá? Aprimorar também esses conhecimentos. Mas por que isso? Para trazer o benefício, não só para o profissional, mas trazer o benefício para a família, para a coletividade, para a sociedade e para a gente se desenvolver na nossa profissão. Todo mundo está entendendo? Tá tudo certinho? Sim. Gente, deixa eu só procurar o carregador aqui do meu computador que está descarregando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, só um minuto. Michelina, você conseguiu entrar lá?
Só basta eu abrir a porta que o Blue corre. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, gente, em relação aos direitos, né? Ter acesso às informações. Sim, professora, estamos ouvindo. Viu? Oi? Estou ouvindo, sim. Show. Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional. Vai ter situação que é necessário informar sobre os dados do paciente, né? Principalmente a questão do prontuário. Então, a família ela pode estar solicitando em algumas informações básicas do prontuário e é direito daquela família, do paciente, ter acesso a essas informações, certo? Como também ter acesso a essas informações tem a ver também com outros profissionais da saúde. Por exemplo, o paciente está internado, está sendo acompanhado pelo enfermeiro, pelo médico. E aí é importante que ele faça fisioterapia. Mas para ele fazer a fisioterapia, o fisioterapeuta precisa entender o que está acontecendo com aquele paciente, o histórico dele. Então, aquele fisioterapeuta ele tem que ter acesso aí ao prontuário do paciente, né? Ter acesso a essas informações. Outro ponto é requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência da ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinge a profissão. Como eu falei no começo, o COREM, pessoal, ele é um órgão também que vai nos defender, pode muitas vezes emitir uma nota de desagravo público, de repudiar certas ações de alguns estabelecimentos, tá? Então, se você paga direitinho em dia, se você tem o apoio do COREM, então vai ter situação que você está se sentindo, poxa, eu estou trabalhando num canto totalmente irregular, um canto insalubre, não está me pagando de forma correta, não tenho a máscara para me trabalhar, não tenho os meus EPIs, está faltando constantemente, eu estou me sentindo muito mal, não tenho o medicamento correto, né? Então, é interessante que a gente acione o Conselho Regional de Enfermagem para poder informar o que está acontecendo, tá? Recorrer ao Conselho Regional de forma fundamentada quando impedido de cumprir o presente código, a legislação e as resoluções, né, de acordo aí com o COFEN e os CORENs. Então, se você está impedido de ser um profissional ético, você está sofrendo bullying, você está sofrendo assédios psicológicos, morais, como eu falei, a gente pode recorrer ao nosso conselho. O nosso conselho também vai bater em cima aí para poder ou aplicar uma multa ou fazer algo que possa lutar pela nossa categoria, né? Lutar pela gente, ok? Se a gente estiver certo, lógico. Tudo bem? Tudo certinho? Sim. Sim. Ter acesso por meios de informações disponíveis às diretrizes políticas, normativas e protocolos e participar da sua elaboração. Com certeza, né? Você ter acesso às normativas, aos protocolos institucionais, que são os famosos POPs, né? Procedimentos operacionais padrão de cada local que você trabalha, seja hospital, seja posto, seja qualquer unidade de saúde, e você obter esses protocolos, obter as normas, né? Você conhecer essas normas, ter acesso para que você possa exercer a enfermagem. Formar e participar da comissão de ética de enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição no qual trabalha, né? Então, existe aí algumas comissões que dá para a gente participar quando envolve aí a ética, ok? Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional. Então, pessoal, vai ter situação que a gente não deve informar o estado do paciente, porque é confidencial,
certo? Então, o paciente muitas vezes vai numa consulta de enfermagem, vai falar com você, ele vai te contar algo que para ele é segredo, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa confidencialidade, de não revelar os dados do paciente, o histórico dele. Claro que, como eu falei, vai ter situação que é necessário que isso aconteça, mas a gente não vai sair por aí falando dele, não, né? Eu sempre falo para os meus alunos que estão em campo. Pessoal, vocês têm muito cuidado, vocês têm que usar de ética, de não sair falando dos pacientes, que o paciente é assim, é assado e tal, e faz isso, faz aquilo. A gente não deve fazer isso, né? Porque aí a gente está indo contra a ética. Professora, eu não sei se isso se aplica, né? Esse caso que a senhora falou, aquele caso que aconteceu com o Cristiano Araújo, que foi divulgado as imagens dele antes dele falecer, a senhora lembra? Não lembro não. Aí ele estava na maca e teve um acidente, né? Aí eu não sei, salvo me engano, não sei se foi o técnico ou foi o enfermeiro mesmo, fez a filmagem, divulgou, aí o assessor dele não tinha permitido, vazou as imagens, foi a maior coisa. Pois é. Eu não sei se isso se aplica. Antiético, né? Uma situação antiética. Justo. Aconteceu uma situação parecida, foi com o Neymar. Vocês ficaram sabendo disso? O Neymar, aqui em Fortaleza? Sim, professora. O Neymar, ele foi para um hospital X, privado, daqui de Fortaleza. A enfermeira fez ou foi um vídeo ou foi uma foto, eu não lembro na época. Eu acho que ela bateu... Foi um vídeo, professora. Né? Pronto, ela fez um vídeo. Assim que o Neymar entrou em cima da maca no hospital, ela fez o vídeo e postou nas redes sociais. Gente, não deu um minuto. O conselho ficou sabendo. Vocês acreditam nisso? A denúncia foi na mesma hora. Né? Errado. A gente não deve expor o paciente, né? Expor aquele paciente àquela situação. Então, rede social é um negócio que eu não faço nem questão de ter, né? Então, se vocês têm a de vocês, tomem muito cuidado, pelo amor de Deus, de estar batendo foto todo o tempo, né? De o paciente morreu, você bater a foto do paciente, isso é falta de ética, certo? Em campo de estágio, pelo amor de Deus, tomem muito cuidado, né? Vocês gostam de muita foto, né? Eu sei. E é até bacana, só que a gente tira fora do local de trabalho. A gente não fica com o celular batendo foto ali, não. É proibido, tá certo? Porque a gente tem que ter a autorização do paciente. Então, isso é muito delicado, né? Isso pode acabar nos prejudicando em relação aos conselhos. Então, qualquer atitude que às vezes a gente nem pensa, acaba acontecendo. Então, ter esse cuidado, certo? Então, pessoal, o importante também é suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional ou desrespeitar a legislação vigente, exceto em situação de urgência e emergência, né? A gente sabe que é necessário lá o atendimento de urgência e emergência para o paciente. Devendo formalizar imediatamente sua decisão dessa suspensão por escrito ou por meio do correio eletrônico ao Conselho Regional, ou seja, o Corém Ceará, por exemplo. Então, se você perceber que não tem condição no seu ambiente de trabalho, que eles estão desrespeitando a legislação vigente, não está fazendo acontecer ali a enfermagem, está numa situação insalubre, você está na situação que você está se sentindo desconfortável, você vai acionar quem aí? O Conselho Regional para tentar te ajudar a resolver, certo? Então, a gente pode muito bem se abster disso aí. A gente pode suspender a minha atividade e eu tenho que fazer isso por escrito, porque verbal não funciona mais nada, né? Tem que ser tudo por escrito, certo? Aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar, documentar o cuidado, a família e a coletividade. Então, pessoal, vocês vão estar estudando na próxima disciplina de semiologia, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de enfermagem, que tem a ver com a sistematização, né?
todo aquele cuidado, aquele em relação à técnica, em relação ao prontuário, o que a gente deve anotar, né? As etapas do cuidado de enfermagem, certo? Isso aí a gente pode estar aplicando como esse método, né, de cuidado à pessoa, à família e à coletividade. Eu ainda estou falando sobre os direitos, né? Exercer cargos de direção, gestão, coordenação do âmbito da saúde relacionado aí ao exercício profissional. Sim, nós podemos exercer cargo de direção e gestão e coordenação. Quem é que geralmente exerce esses cargos? É o enfermeiro, é o técnico ou é o auxiliar, gente? O que é que vocês acham? Cargo de gestão, coordenação e direção. E aí, opinião de vocês? Eu acho que é enfermeiro, professora. Isso, é verdade. Eu também acho que é um É o enfermeiro. enfermeiro. Eles pedem, né, que esse tipo de cargo sejam pessoas um pouco mais experientes, né, que já têm uma certa experiência, já têm uma certa vivência, e são cargos que exigem nível superior, né? Então, geralmente aí é da competência do enfermeiro, certo? Conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão, que vai envolver aí o local de trabalho, né, sobre sua responsabilidade. Então, vai ter alguns hospitais que vão trabalhar como a parte da pesquisa, do ensino, de cursos, né? O próprio ambiente de trabalho, ele deve fornecer, aquele hospital, aquele posto, ele deve fornecer cursos para os profissionais, cursos de atualização, de aprimoramento. Então, alguns hospitais, eles são até hospitais ensinos, né? A gente vê aí, por exemplo, o Hospital Walter Antídio, o hospital da UFC. Ele é um hospital ensino, porque ele recebe muitos estudantes, ele trabalha com pesquisas, né? Então, já é um hospital diferenciado, o HGF também. Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa, respeitando a legislação, né? Não só conhecer, mas fazer parte, né, também disso. Reconhecida sua autoria ou participação em pesquisa, com certeza, né? Você ser reconhecido, né, naquilo que você faz, naquilo que você estuda, nas suas ações. Utilizar-se de veículos de comunicação, mídia social, meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos de sua competência, ou seja, assuntos que envolvem a enfermagem, ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social. Aqui ele fala que é permitido nós utilizarmos as mídias, né? Por exemplo, YouTube, Facebook, Instagram, as mídias sociais para a gente divulgar um curso, divulgar uma palestra que vai acontecer em algum local, né? Fazer uma videoaula como essa que eu estou fazendo, né? Que eu vou postar no meu YouTube. Então, isso aí eu estou divulgando o conhecimento para as pessoas de forma educativa. Então, é permitido de acordo com o Código de Ética, ok? Anunciar a prestação de serviços para os quais detém habilidades, competências técnicas, científicas e legais. Então, nós somos prestadores de serviço. Então, por exemplo, vamos supor aí que o enfermeiro ele faz uma especialização em estética. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, né? Que existe essa área para enfermagem, quem quer trabalhar com estética. Então, por exemplo, eu tenho uma colega que ela é especialista em estética. Então, ela faz o quê? Limpeza de pele. Por que ela pode fazer limpeza de pele? Porque ela é uma enfermeira especialista em estética. Então, ela tem uma habilidade, ela tem uma competência técnica científica para aquilo. Então, ela é uma prestadora de serviço, de forma autônoma. Ela pode estar divulgando o serviço dela e estar exercendo de forma autônoma. Ok? Tudo bem, turma? Até aqui? Professora, me tira com a dúvida. Eu queria saber sobre cooperativa, porque minha irmã trabalha para a cooperativa e ela disse que na cooperativa fica um valor para eles muito alto.
Podia me explicar um pouco? Essa parte eu vou dar uma olhada para poder te responder, Diane. Viu? Eu tenho que dar uma estudada aí Tá nessa bom. parte dessa cooperativa. Na verdade, qual é a função básica deles, né? É o COPEN, né? Cooperativa dos Profissionais da Enfermagem. Eu vou dar uma olhada para ti, se tem alguma resolução, alguma norma, alguma coisa do tipo, e eu te passo lá no grupo, tá bom? Tô até anotando aqui, Tá bom, obrigada, viu? porque assim, de cabeça eu não tenho essa resolução, mas eu creio que deve ter alguma porcentagem para eles mesmo. E todo mundo já falou isso para mim, que eles ficam com uma porcentagem muito grande, né? Para eles. É muito grande. A minha irmã está reclamando esse mês que foi mais grande que os outros meses. Aí eu digo, vou perguntar a professora sobre essa cooperativa. Obrigada, viu? Infelizmente tem isso aí mesmo, eu já ouvi falar disso aí. Eu só vou dar uma pesquisada no motivo, tá bom? Então, pessoal, olha, até colocou aqui, ó, a Vânia, ó, 20%. É muita coisa, né, gente? Maria. Mas para quem está iniciando, pegar uma certa experiência, né, vale a pena. Até vocês estudarem aí para fazer um concurso, né? Isso mesmo. Pessoal, vamos responder uma questão juntos? Vamos lá, ó. Ver se vocês conseguem responder aqui para mim. Um técnico de enfermagem, durante o desempenho de suas atividades profissionais, recusou-se a ser fotografado pelos familiares de um paciente. Então, ele estava exercendo a atividade dele. O familiar do paciente pegou o celular para bater foto, para filmar o profissional de enfermagem, no caso, o técnico. E ele se recusou, ele não aceitou ser fotografado e nem filmado pelo familiar do paciente. Ou pode ser também aí o cuidador do paciente. Então, essa recusa do profissional, de acordo com o Código de Ética, ela é considerada alternativa A, uma proibição, um dever, uma indisciplina, uma obrigação ou um direito? A letra A. O que vocês acham? Um vai no A? Eu acho que é um direito. O direito dele de não ser fotografado. É o direito. Não, é a letra E. E aí? A letra é. É um direito dele. É um direito dele. É o direito dele, também acho. É a E. Quem mais? Tem algum? Eu tinha lido errado. Ou todos vão. Ajude! Então, pessoal, então a resposta para essa pergunta é a letra E. É direito. Então, nós temos o direito de não sermos fotografados, de não sermos filmados quando a gente acha que não deve. Então, pode chegar 190, barra pesada, só o que dá, né? Só o que dá. É verdade. Pode chegar o... Como é o nome daquele outro? Miseriqueima, né? Que o povo fala. Miseriqueima. Pronto. Pode chegar quem for. Se a gente não quiser, a gente não quer e ponto final. É um direito nosso. Aí tá no nosso Código de Ética, dizendo que a gente tem o direito, né, de não aceitar isso. Certo? É verdade, professor. Por isso que tem médico, às vezes, que não gosta que o paciente tira foto com eles. Eles não aceitam, como uma vez, né? Uma doutora veio atender o neném aqui em casa. Aí, assim... Aí eu perguntei assim, doutora, eu posso tirar uma foto com você, né? Aí ela falou assim, não, eu não posso porque eu não gosto e tal. Elas que nem redes sociais ela não tem, porque ela não gosta. Aí eu entendi, né? Eu não falei nada, não critiquei, porque tem gente, né? Aí eu falei, mas é o direito dela, ela não gosta, né? É o direito que a médica tem. A gente tem que respeitar, porque o Código de Ética fala é verdade. isso, né? Então, agora vocês já sabem, quando um profissional se recusar a tirar uma foto com vocês, não fiquem chateados. É um direito dele, tá? Assim como também Por você isso que é bom, a gente... tem direito, né?
Por isso que é bom a gente saber, né? Assim, a gente saber dessas coisas. Porque às vezes tem gente que fala assim, ai, a fulana é tão assim, não acha isso. Tem gente que fala assim, aí eu falo assim, não, mas é o direito dela. Ela não quer, é o direito dela. Ninguém pode, né, professora? Aí ela até falou que não tem nem redes sociais, porque ela disse que não gosta. Pois é. Muitas vezes, assim, as redes sociais, elas são até boas até certo ponto, né? Quando a gente ultrapassa o nosso limite, a gente quer expor tudo da nossa vida, a gente acaba expondo mesmo. Isso acaba muitas vezes nos prejudicando, né? Por exemplo, como essa que fez aí em relação ao Neymar. Fez o vídeo e postou nas redes, achou bacana, bonito. Ah, meu Deus, o Neymar morrendo por isso. Mas ela se prejudicou, ela foi demitida, ela perdeu o emprego dela por causa de um vídeo que ela fez e postou nas redes sociais. Ela foi contra o código de ética, que fala o quê? Que a gente acabou de ver, que não se podemos expor a vida do paciente, seja por qual motivo for, né? Então, gente, exercer a profissão com justiça, com compromisso, né? Isso aqui é um ponto, assim, fundamental. Nós temos que ter compromisso, pessoal, com o que a gente faz, né? A gente tem que ter amor pelo que a gente faz. Tem que ter equidade, resolutividade, dignidade, competência, né? A responsabilidade, honestidade, lealdade. Ó. A gente já está entrando aqui, ó, no capítulo 2. A gente acabou de estudar o capítulo dos direitos dos profissionais, certo? Agora a gente já está vendo os deveres, as responsabilidades que a gente tem quanto à nossa enfermagem, né? Fundamentar suas relações no direito, na prudência, olha só, ser prudente, né? Ter calma para resolver as coisas, não adianta atropelar as coisas, não adianta se desesperar. No respeito, olha só, o respeito como ser humano, o respeito ao paciente, o respeito ao familiar, o seu autorrespeito, né? O respeito com você mesmo. Em relação à solidariedade, né? De você buscar ajudar, de você buscar tentar resolver o problema. E na diversidade de opinião, na posição ideológica, né? O respeito também em relação a isso. Conhecer, cumprir e fazer cumprir, porque não é só conhecer, né? Ah, eu conheço o código de ética. Ótimo que você conhece, mas será que você exerce? Tem que exercer, tem que fazer cumprir o código de ética, né? E as diversas normas que tem aí o COFEN e os CORENs. Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho das atividades em organizações da categoria. Então, vai ter situação que vai ocorrer greve, que vai ocorrer manifestação dos profissionais por lutas em relação aos nossos direitos, né? Por relação aos nossos benefícios, como esses que a gente já citou. Então, muitas vezes, é como eu falei para vocês, eu tenho colegas mesmo que convivem comigo, que quando a gente vai falar, por exemplo, já aconteceu de eu dizer, fulano, tu viu uma manifestação, não sei onde que teve. Isso aí foi tão legal porque a gente vê que tem pessoas lutando pela nossa categoria, que muitas vezes a gente não tem nem coragem de ir, mas o outro vai para tentar lutar, né? E aí você escutar do seu próprio colega de trabalho, de falar, ah, isso aí não é nada, isso aí não vai ser resolvido não. Isso aí é mesmo que jogar um balde de água fria, né? Na gente. Mas, não é verdade? É verdade. Mas a gente não deve se levar por isso. A gente deve incentivar, a gente deve apoiar as causas, a gente deve lutar. A maior luta agora é para o nosso piso salarial. Todo mundo tem um piso. O engenheiro civil tem um piso, o administrador tem um piso, o veterinário tem um piso, mas a enfermagem não tem piso salarial. E a enfermagem foi a que mais trabalhou na pandemia, né? Então, olha só, esse é o momento da gente ser valorizado, da gente defender, da gente vestir a camisa, defender essa bandeira que a enfermagem tem. Então, não é só criticar, mas sim incentivar, principalmente essas lutas. Porque se não fosse a luta, como é que a gente vai conseguir os nossos direitos, né? Se não tiver luta, não tem direito. Se com luta já é difícil, imagine sem luta.
Não sei se vocês concordam comigo, né? Eu penso assim. E aí, É verdade, né? professora. E aí, gente? E eu vejo muito aqui mesmo tipo, na rede social, eu vejo muito manifestação de enfermeiro. Tem um enfermeiro ali que é o Sérgio, que ele trabalha ali no Albert Seib, ele sempre vai em manifestação sobre essa parte aí que você está falando. Aí eu sigo ele, aí ele vai para essas manifestações mesmo sobre os enfermeiros. Então, se a gente puder ir, a gente vai, a gente luta, a gente briga pela nossa enfermagem. A nossa enfermagem é a maior mão de obra que se tem no âmbito da saúde. É a que fica 24 horas com o paciente. Nem o médico não fica 24 horas como a gente fica. Então, nós somos uma categoria forte, né? Nós temos que estar juntos. Eu vejo muito enfermeiro querendo pisar na cabeça do outro. Eu vejo muito técnico querendo pisar na cabeça do outro, querendo humilhar, né? Querendo passar por cima, mas a vida não é assim, né? A gente precisa primeiro deixar de falar da nossa profissão. Primeiro ponto básico. Deixar de falar da enfermagem e lutar por ela. Ou se você não tem a coragem de lutar, mas que você permaneça pelo menos calado, né? Segure a sua língua para que realmente você deixe que os outros façam, se você não tem coragem, mas que não critique, né? É verdade, professora. Você falou toda a verdade, bonito. Porque a área de vocês são, assim, muito bonito, né? E também a nossa. E assim, somos também guerreiros também, né? Heróis, porque a gente está cuidando de uma vida, né? A gente vai cuidar de uma vida. E a gente tem que valorizar muito e agarrar muito com amor e valorizar, né? Porque é muito bonito essa área. Muito bonito mesmo. Verdade. A enfermagem precisa de apoio. Professora, é verdade. Professora, o que deixa a gente muito triste é porque, infelizmente, muitos dos profissionais não usam, né, esse termo, porque eu passei 2 meses no IJF, eu fui muito maltratada pelos os técnicos, não era foi muito ruim para mim. Eles eram muito ignorantes, eles não usam a ética, que ele foi muito ignorante comigo. Aconteceu lá que o meu irmão passou 2 meses e 15 dias numa posição só, criou escare. Ela disse que foi o culpado, foi eu. O culpado foi você. Eu disse, não tenho culpa, porque você não podia virar. Eu tive culpa. Ela jogou tudo pra cima de mim, disse muito coisa comigo, uma técnica. Eu fiquei assim, chorei muito escondido, mas ela me humilhou muito. Imagino, viu? Quanto é humilhante. Muito difícil. Eu imagino. Porque nós nessa área, nós temos que saber como vai falar com as pessoas, porque em um momento difícil, a gente tem que estar apoiando, né? Aí me deixou muito triste por essa profissional que falou isso comigo. Eu disse que você devia estar em outro lugar. Eu falei até assim para ela. Aí eu também não quis discutir, né? Fiquei calado também não. Mas foi que nem a professora estava falando, né? Foi que nem a professora estava falando, né? Às vezes tem pessoas que eu gosto de humilhar os outros, né? Tem uns que gostam, né? Às vezes de humilhar o colega. Em todo canto tem isso. É verdade. Não é fácil, né? Essa luta aí não é fácil. Mas a gente deve aí continuar, né? A gente deve buscar, né? Conquistar, buscar, lutar pela nossa categoria. E aí, pessoal, continuando aqui, ó, ele fala, ó, comunicar formalmente ao conselho, né? Fatos que infringam a parte ética, a parte legal, que vai prejudicar o profissional, a segurança desse profissional, a segurança das pessoas que estão ao redor, da família e da coletividade, né? Então, é muito importante a gente obedecer esse código de ética. Realmente, ele veio para isso, ele veio para nos normatizar, para mostrar para a gente como é que a gente deve se comportar. E se a gente perceber que a gente está sendo prejudicado, a gente deve sim acionar o nosso conselho, né? Para isso. Comunicar ao conselho fatos que envolvam recusa ou demissão do cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código.
Então, pode ter situação que você vai ser demitido do seu cargo. Mas qual foi o motivo dessa demissão? Foi uma situação no qual você passou que você está se sentindo muito mal? Ou foi uma situação que você se recusou a fazer um determinado ato, alguma ação, e o gestor daquele local te colocou para fora porque você não fez? Porque você sabe que se você fizer, você vai estar descumprindo o código de ética. Entendeu? Então, isso aí é uma situação muito tênue, né? É uma situação até difícil da gente falar um pouco, porque fica aquela questão, o gestor e o profissional, né? E a gente às vezes fica com medo de perder o cargo e acaba fazendo coisas que não deve. Infelizmente, tem profissionais assim. Cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações e intimações do COFEM, do COREM, né? Então, por exemplo, você pode ter sido intimado para você responder uma determinada ação que você fez, que você infringiu o código de ética, certo? Por exemplo, esse profissional que tratou, acho que foi a Ediane, né, que falou comigo. Sim, Sim, foi ela. foi eu Profissional mesmo. que te tratou mal, Ediane, se você tivesse feito uma denúncia no conselho, né, eu acredito que o conselho ia atrás. De acordo, claro que ele tem uma demanda muito grande, né? Pode ser que isso demore um pouco mais, pela demanda que é muito grande em relação aos problemas. Mas o Corém, ele vai dar esse suporte. Muitas vezes também a denúncia, né? A situação que a pessoa está passando. Ao mesmo tempo que ele dá, ele defende o profissional, ao mesmo tempo ele puxa a orelha. Tu tá entendendo? Como tem situação que a Sim, pessoa é punida. eu não denunciei, Professora, não. As outras pessoas lá denunciaram. Eu não denunciei, mas muita pessoa disse que ia se denunciar ela, porque ela fazia isso com várias pessoas, não foi só comigo, né? Ninguém gostava dela lá. Por ela ser concursada, né? Ela se achava muitos anos lá. Exatamente. Ela se achava demais, porque ela é concursada, tinha muitos anos, mais de 20 anos. Por isso que ela estava fazendo isso com os Mas se acompanhantes. não gosta do que Eu faz, achei devia muito, muito sair, né? ruim. Eu Pois penso é. assim. Se não tá professora. gostando, tem que ter amor. Se não tá gostando, procura outro meio. Exatamente. Alguém mais quer falar? Ei, professora, mas assim, eu quero tirar uma dúvida, mas não tem a chefe, né, que é a chefe das enfermeiras, né, no hospital, que a gente pode, Sim. assim, denunciar para Sim, elas, como né, se fosse a não enfermeira tem chefe, assim, né? porque ali que ali no hospital, ali no Alberto Seib tem. Aí já aconteceu uma vez isso aí comigo, aí eu falei com a chefe mesmo das enfermeiras, e ela chamou a enfermeira e me chamou também. Aí ela perguntou a minha versão e perguntou a versão dela. Aí tinha as outras mãezinhas que viu, aí foi também, aí elas testemunharam, né, assim, para mim. Só que aí a chefe pegou e chamou ela e conversou com ela e falou que não era mais para ela fazer mais isso, que se acontecesse outra vez, aí ela ia, né, tomar as providências, mais precário com ela. Isso. É verdade. Professor, Oi? Professor, é porque tem muita gente que escolhe a profissão errada, porque não escolhe por amor a profissão, escolhe mais pelo valor da quantia que vai ganhar. Então, por isso você tem que escolher a sua profissão, a profissão certa, que você se identifique, Concordo plenamente. Isso é tão verdade, né? Micheline, que eu passei por uma situação dessa há 3 dias atrás. Foi agora, essa semana mesmo. Porque assim, eu Recente. vou lhe contar, eu vou contar a vocês, né? Eu tenho uma avó que ela já tem mais de 80 anos. Então, assim, ela anda e tudo, mas ela precisa de ajuda. E aí a gente contrata a família, né? Contrata 2 cuidadoras para ficar, certo? A última cuidadora que estava, toda vida que eu ia falar com ela, porque sempre eu gosto de acompanhar, né? Até por ser enfermeira e tudo, eu acompanho. E a minha avó, né, é da minha família.
E aí eu perguntava, como é que tá sendo aí a alimentação? O que é que você tá dando, né? Como é que tá sendo os cuidados? Ela se estressava comigo, porque eu tava falando isso. Vocês estão entendendo a situação? Ela chegou ao ponto dela ficar estressada, ela ligava para outra pessoa da minha família dizendo que eu não poderia estar perguntando isso. Enfim, fez uma confusão medonha. E até que a gente teve que demitir. Não teve mais condição. Essa semana a gente tomou uma decisão, porque ela já estava maltratando. Olha só, a pessoa que não gosta do que faz. Aí não presta, A né? pessoa não gosta do que faz. Aí já não dá. Pois é, não gosta do que faz, né? Ela me fazia tanta coisa que só contando para vocês pessoalmente. Os absurdos, né? Deus que me dá. Mas tem, professora, a gente tá assim mesmo. Às vezes tem família que bota uma câmera lá no quarto e fica observando como é que elas cuidam do paciente. É o que a gente vai estar fazendo agora, é botar a câmera lá para eu estar no meu celular observando, meu tio, minha tia, as pessoas, né? Então, assim... A minha irmã trabalha na casa de uma família, que a família botou uma câmera no quarto, aí elas ficam monitorando pelo celular. A minha irmã diz que ela olha tudo pelo celular, aí fica monitorando tudo, fica vendo tudo que elas fazem. Pois é, o ideal é isso, né? Professora, minha área. Oi. E até mesmo, professora, que quando isso acontece, a própria pessoa perde a confiança no profissional, né? Não, eu não tenho mais confiança, eu não indico, até ia indicar e tudo, mas depois dessa, minha irmã, não rola mais. Indicar uma diaba dessa, pra quê? Oi? É verdade. Indicar uma pessoa dessa aí pra fazer o quê, professor? Né? Eu vejo assim, e ela tão assim que eu fiquei passada, gente. Ela totalmente dizendo que só tava lá pelo dinheiro, né? Então você tem pavor da profissão, não gosta do que faz. Então eu deveria mudar, né, de profissão. Mas graças a Deus a gente conseguiu achar outra pessoa, né? E aí eu tô acompanhando de perto realmente, porque é muito complicado, né? Você ter uma pessoa na família que é idosa, que precisa de cuidados, e você vê os cuidadores, né, ver a própria enfermagem, né, agindo dessa forma. Eu fico assim meio triste. Mas enfim. E eu dou assim, parabéns para você e a sua família, porque vocês ficam assim de olho, presta atenção, fica no pé. E tem família que às vezes paga uma cuidadora, não vai nem lá ver os pais, como é que tá, como é que tá tratando. Os vizinhos aqui falam mal, olha, fulano tava maltratando seus pais. Eu acho isso tão assim, sabe, que a família era para estar toda hora, né, olhando, né, perguntando como é que tá. Isso, eu acho bonito quando a família faz isso, como você, né, gente? É nosso familiar, a gente ama, né? Tem que ficar próximo. E aí, pessoal, eu sei que já tá pertinho do nosso horário, deixa eu só terminar aqui mais alguns slides, tá certo? Pra gente poder fechar, né? Tá chegando aí quase 9 horas. Mas, ó, o artigo 28 fala de comunicar formalmente. Isso aqui eu já falei? Ah, já falei. Até o 30 eu falei. Colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional, né? E prestar informações fidedignas, permitindo aí o acesso a documentos. Por exemplo, quando você está no seu ambiente de trabalho e de repente chega o conselho, porque às vezes ele vai sem avisar. Ou muitas vezes o conselho vai, os fiscais, devido a alguma denúncia. Acontece muito isso, né? E aí ele vai no local, ele vai pedir o acesso aos prontuários, ele vai saber o que está acontecendo, ele vai chamar o gestor, o enfermeiro-chefe, ele vai conversar. Então a gente não deve se negar a mostrar essas informações, né? Senão a gente vai estar sendo conivente com o erro. Então é colaborar com os fiscais do conselho, que é o que muitas vezes o pessoal não gosta de fazer. Né? Mas você está trabalhando certo, não precisa ter medo de nada não, né, professor? Exatamente, você tocou num ponto agora muito importante. Então, se você, é aquela coisa, né? Se você não deve, você não teme. Então, se você faz tudo correto, tá tudo ok. Agora, se você não faz, aí o negócio pega, né? Manter inscrição
Então, no conselho a gente já falou que é um dever de enfermagem manter os dados atualizados. Então, se você se mudou, né, foi para outro bairro ou se mudou de cidade, mantenha o conselho informado, né, para ele saber onde você está morando, saber onde você está trabalhando. Então, isso é muito importante, né, fazer a atualização do cadastro. Manter regularizadas as obrigações financeiras. Isso aqui é fato, né? Todo mundo sabe. E tem gente que acha que não é necessário. Eu já escutei de profissionais. Tem alguém da Micheline. Micheline? Oi, professora. Acho que é o teu microfone, né, que tá ligado. Dá uma olhadinha. Pronto. Então, pessoal, às vezes tem pessoas que acham que é besteira manter aí as obrigações financeiras em dias, né, com o conselho, mas não é. Porque pode acontecer o momento de você precisar, né, do conselho. Então é importante, né, a gente também tem que pensar no outro. Tem gente que depende daquilo ali também como renda, né? Principalmente os fiscais do conselho, que trabalham aí lutando pela nossa categoria também. Opor nome completo, nome social, ambos legíveis, né? O número e a categoria de inscrição no Conselho Regional, muito importante, né? A gente aí fornecer os nossos dados necessários para o cadastro, para a atualização, né? Principalmente quando a gente fala dos documentos, né? A gente fala aí em relação aos prontuários, né? O prontuário, gente, ele deve constar uma assinatura do profissional. Então, se você aplica um medicamento, você vai registrar no prontuário o horário que você fez, qual foi o medicamento, qual foi o profissional que fez aquilo ali, que aplicou aquele medicamento. Então, você tem que assinar, né, esse prontuário. Essa resolução do COFEN 564 de 2017 fala que é facultativo o uso do carimbo, tá? Essa resolução ela diz que a gente pode escolher se a gente quer ou não usar o nosso carimbo nos prontuários, nos cartões de vacina, né, em alguns documentos que são importantes, certo? Então, o carimbo ele vai conter o quê? O nome do profissional e o número do registro, ou seja, o número de inscrição que você tem no Corém. Se você é técnico de enfermagem ou se você é enfermeiro, certo? Ou é auxiliar. E aí ele fala que não é obrigado, nessa resolução aqui, que não é obrigado o uso do carimbo, mas que você só pode rubricar ou fazer a sua assinatura nos documentos envolvendo aí as ações de enfermagem, principalmente os prontuários, certo? Quando se tratar de prontuário eletrônico, a gente já tem uma determinada assinatura, né? Principalmente aí quem é médico, quem prescreve, né? Já tem aí uma certa assinatura eletrônica, ok? Mas em outras resoluções, já diz que o uso do carimbo é obrigatório. Então, quando vocês forem fazer um concurso, vocês têm que olhar no edital qual é a resolução que o concurso está pedindo, por exemplo. Porque aí ou você vai obedecer a essa resolução do COFEN que fala que é facultativo, que você pode escolher ou não usar o carimbo, ou vai ter outras resoluções dizendo que é obrigatório, tá? Mas aí fica a critério do profissional de usar ou não carimbo. Maeva, eu utilizo o meu carimbo. Eu gosto de realmente usar o meu carimbo, porque para mim, gente, ao meu ponto de vista, aquilo ali é um documento, né? O prontuário, ele é um documento legal, certo? Então, eu gosto de usar o carimbo. Boto o carimbo e assino. Por exemplo, vacinas. A vacina do Covid é obrigatória ter carimbo. Então, você não pode somente fazer uma assinatura lá qualquer, não, porque muitas empresas pedem o uso do carimbo e da assinatura do profissional, né? Então, você deve carimbar e assinar. Isso aí serve para os técnicos e serve para os enfermeiros.
E aí a gente tem aqui, registrar no prontuário informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Isso aqui a gente já viu, né? Tudo que a gente for fazer da enfermagem, a gente tem que fazer no prontuário. Se a gente deu banho no paciente, a gente coloca lá. Foi feito banho no leito no paciente. Isso tem que ser de forma cronológica, clara, objetiva, legível, olha a letra, certo? Em relação ao prontuário. E sem rasura. Prontuário não é para ter uso do corretivo, tá certo? Depois eu vou explicar para vocês em outra aula como é que a gente deve fazer quando a gente rasura. Porque pode acontecer, né? Da gente errar ali e tá escrevendo. Documentar as etapas, né? Importante, a implementação dos cuidados de enfermagem, das ações, prestar informações escritas ou verbais necessárias para dar continuidade à assistência e segurança do paciente. Vai ter situação que numa emergência, o médico vai dizer, fulano, você que é técnico, faça determinado medicamento. Por quê? Porque ali está sendo emergência. Não dá tempo o médico pegar o prontuário, anotar, fazer uma receita, não dá tempo, é emergência. Então, muitas vezes, as informações, elas são verbais, né? Mas elas têm que ser fidedignas, certo? Esclarecer a pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, dos riscos e dos benefícios da assistência da enfermagem. Então, por exemplo, se o paciente ele vai fazer algum exame, por exemplo, e ele está acompanhado da família ou de uma pessoa responsável, você explicar qual é o benefício daquele exame para o paciente, por que ele está fazendo aquilo ali. É importante por isso, por isso, por isso. Né? Por exemplo, o paciente ele está, vamos supor aqui que ele vai estar iniciando aí, ele tá com câncer, foi diagnosticado que ele está com câncer, ele fez exames, e aí ele precisa fazer quimioterapia. E aí você vai dizer os benefícios também que a quimioterapia tem, que não é só os malefícios, né? Tem também aí os benefícios em combate ao câncer. Então, você vai envolvendo aí a assistência da enfermagem. Tudo é comunicação, né? Nós precisamos aprender a nos comunicar. Orientar a família, a pessoa, né, caso o paciente, sobre o preparo, benefícios e riscos também, tá? Envolvendo aí os exames, como eu tinha falado, né? E respeitando o direito de recusa. Pode acontecer do paciente se recusar a fazer determinado exame. Ele não quer fazer, de jeito nenhum, né? E aí, a gente não pode obrigar essa pessoa a fazer o exame, tá? A gente conversa com o representante legal, no caso aí a família, o cuidador que está sendo responsável, conversa com o paciente, explica os benefícios, né, os riscos, mas se ele não quiser, não adianta, ele não vai querer, certo? E aí a gente tem que respeitar, é um direito dele, está lá no Código de Ética dizendo que é um direito do paciente e precisa ser respeitado, tá bom? Pessoal, eu vou parar por aqui, não vai dar tempo, ainda tem mais ou menos aí uns 23 slides, tá? Não consegui terminar toda a aula hoje, bem que eu queria, mas é muito assunto para a gente conversar, né? E a gente tá indo com muita calma, tá? Para que vocês entendam realmente o assunto, é um assunto um pouquinho complexo, mas eu tô tentando o máximo possível, né? Para que a gente vá devagar, para conseguir entender. Então, eu não vou conseguir terminar tudo, tá bom? Então, fica aí, gravem aí, ó. Anotem aí. A gente parou no capítulo 2, que é o capítulo dos deveres, tá bom? E aí, quando for quarta-feira, 7 horas, nós temos esse encontro aqui também. E aí, nós vamos terminar esse capítulo e estudar o terceiro, quarto, tá certo? E ver um pouquinho aí do quinto também. Tudo bem, gente? E aí, se der, a gente ainda entra em bioética, tá bom? Se ainda der tempo. Tudo bem, turma? Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero de verdade, assim, que a gente tenha trocado conhecimento, né? Então, é isso. Gostaria de agradecer, desejar boa noite. Eu fiz aqui a chamada em relação à presença de vocês. Faltou mais alguém não me passar, gente, o nome ou eu anotei todo mundo aqui. Professora,
Eu mandei mensagem para você lá no Zap, depois olha para mim, Olha, tá? Professor, boa noite, gente. pois então pronto, tá ótimo, então. Gente, boa noite. Até quarta-feira, Boa né? noite, gente. Acesse a plataforma, por favor. Vejam lá, Eu respondam. consegui o meu. Agora a Michelina, ela não conseguiu, não, ela tá tentando, mas ela não conseguiu. Tá certo. Pois eu vou. E eu também, professor, não consegui. Boa noite. A Ediane Silva não conseguiu entrar nessa plataforma. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão mandar novamente os dados para mim agora pelo WhatsApp. Eu vou pedir o Henrique para ajeitar isso aí, para excluir e colocar vocês de novo. A Ediane Tá bom, Silva obrigada. Ediane Silva, é. Pronto. E qual foi? A Micheline também foi? A Micheline. A Angelinda? Não, a Micheline e tem outra aluna aí também, que ela disse que não estava conseguindo. Certo. Então me mande os dados de novo. Eu vou conferir se tem algum erro lá na plataforma, alguma coisa. E aí eu vou tentar resolver aqui. Tá bom, gente? Ah, outra coisa que eu queria falar para vocês. Pra gente fechar. Pessoal, eu sei que é uma disciplina online, né? Eu preciso que vocês tenham compromisso, tá certo? Com relação a essa disciplina, do jeito que vocês estão aqui assistindo. E também queria pedir a compreensão, que vai ter momento que eu não vou conseguir responder todo mundo. É muita gente, para poder eu responder, certo? E tem alunos que não entende, que fica com raiva da gente, que não entende. E que me manda de madrugada. Gente, de madrugada eu tô no 10º sono. Certo? Eu só acordo se tiver uma chuva muito Boa grande, noite, eu acho que eu professora. Boa acordo. noite, gente. Mas assim, eu ando muito cansada, confesso a vocês, assim, nesse sentido, né? De a compreensão do horário, né? Mandem horário comercial, tá bom? E esperem eu responder. Às vezes eu não respondo porque não dá mesmo. Tem hora que eu tô em sala de aula, não tô só no JK, né? Tô em outras escolas. Mas assim que der, eu vou respondendo e vou tentando resolver as demandas. Tá bom, pessoal? Vamos lá, né? É, professor. Pois vamos lá jantar. Ótima noite. Obrigada por tudo. Boa noite Fiquem para com vocês. Deus. Fica com Deus. E o rapazinho tá com febre aqui. Eu vou ver aqui se ele melhora, né? E se não melhorar, vou ter que levar